Olá, eu sou o João e o vídeo de hoje é sobre as sansevérias, conhecidas popularmente como espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara. Se você quer saber um pouco mais sobre como cultivar essa planta e fazer mudas, fica comigo até o final desse vídeo. Então eu vou mostrar para vocês as minhas espadas de São Jorge. Eu fiz essa composição aqui com os cachepôs de palha que eu gostei muito. Estou adorando essa composição e eu achei que realmente as espadas de São Jorge combinaram muito bem com esses cachepôs. Aqui está o meu cingônio, tá? E eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, inclusive eu ensinei como fazer novas mudas de cingônio. Esse tutor que eu coloquei aqui no meu cingônio, eu também fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Então corre aí nos vídeos para você ver como se faz esse tutor muito simples, com materiais super acessíveis, que inclusive você provavelmente vai ter na sua casa. Tem uma gatinha dormindo aqui, tá? E aí estão as minhas espadas de São Jorge. Na verdade, essa é a espada de São Jorge, tá? Que ela tem as folhas verdes. Tem essa estampa que é bem bonita também. E a espada de Santa Bárbara, que é essa que tem as bordas amarelas, tá? E essas plantas vêm soltando várias mudas, vários brotos. Elas são originárias da África e da Ásia. Existem mais ou menos, aproximadamente mais de 130 espécies, todas diferentes das espadas de São Jorge. Por isso que tem a espada de São Jorge, a de Santa Bárbara, a lança de São Jorge, a espadinha. Tem vários tipos, né? Parece que toda vez que a gente vai na floricultura ou vê algo relacionado a elas, tem variedades diferentes, mas são aproximadamente cerca de 130 espécies identificadas, né? E todas elas são diferentes, né? Elas têm as semelhanças, mas são diferentes. E elas fazem parte do mesmo gênero. Elas são irmãs, né? São todas plantas. Inclusive tem presença de rizomas, que são estruturas nas raízes. São estruturas que, inclusive, armazenam água. E por isso, essa planta é meio que uma planta suculenta. Porque, inclusive, ela armazena água nas suas folhas, né? Essas folhas que são bem grossas, bem carnudas, bem suculentas mesmo. Elas armazenam muita água. E as raízes também, lá nos rizomas, que são as estruturas que vêm antes dessas folhas, né? Dessas longas folhas. Então, essa é uma planta que não pode com muita água, tá? Não pega muito na rega, não molha demais, porque se você encharcar, ela vai sentir esse excesso de água e ela pode apodrecer e morrer. Então, pega leve na rega para não ter problema. As minhas aqui, inclusive, eu sempre olho pela terra, pelo próprio substrato. Então, aqui, ó, tá vendo? Tá bem molhado, inclusive, porque ela fica aqui dentro de casa. Então eu vou demorar muito tempo ainda para molhar essa planta de novo. Tá vendo que o dedo tá sujo? Isso significa que ela tá molhada, porque se aqui na camada superficial do vaso tá molhado, na metade e lá embaixo vai estar ainda muito mais molhado, né? Por conta da gravidade, né? Da evaporação da água. Então pega leve na rega para não encharcar a sua sansevéria, porque essa planta realmente não tolera excesso de água. Inclusive, é muito comum a gente ver essa planta em diversos locais com muito pouca água, né? Então isso aí realmente já exemplifica como ela tolera realmente um bom tempo sem água. Essa planta também se adapta em um local com muito sol ou em um local com menos sol. Tá? Aqui, esse exemplo é a mini espada de Santa Bárbara. Ela é bem menor, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho a espada de Santa Bárbara, a versão normal. Essa é a grande que cresce. Inclusive, ela soltou essa muda, esse broto que ainda está se desenvolvendo. Tem essas menores aqui. E essa aqui é a mini espada de Santa Bárbara, porque ela não passa desse tamanho, tá vendo? Ela é bem baixinha, bem pequena, e com o tempo ela vai desenvolvendo várias mudas. Inclusive ela já veio crescendo depois que está aqui sob os meus cuidados. Então, essa planta vai bem no sol, vai bem à meia sombra, inclusive ela tolera, né, até um lugar
bem mais sombreado, até realmente no escuro, mas aí ela tolera. Isso não significa que ela vai estar saudável, né? Porque as plantas, todas as plantas precisam, né, de muita luz, de sol, né, de um pouquinho de sol que seja para realizar a fotossíntese, né, para se manter saudável, para desenvolver. Então, atenção com o local que você coloca essa planta. Realmente, se você quiser que ela cresça, né, que ela prospere, que ela se desenvolva muito, e para você ter uma planta saudável também, porque a planta saudável ela é mais livre, né, contra doenças, contra cochonilhas, inclusive, e diversos outros predadores naturais. Essa também é uma planta que tem um desenvolvimento bem lento, ela cresce bem devagar, tá? Essa aqui, inclusive, já está comigo há quase 2 anos, tá? E ela vem crescendo bem devagar, ela gerou um novo broto e aqui está vindo agora uma nova folha. Mas ela realmente demorou para emitir essa folha, tem um crescimento bem lento. Inclusive essas aqui também, que são a espada de Santa Bárbara, tem crescimento bem devagar, elas demoram para soltar a folha, já estão comigo há mais de 1 ano, então realmente essa planta cresce bem devagar. Essa muda mais antiga da espada de Santa Bárbara, como ela já é bem grande, o que aconteceu é que ela floresceu, inclusive essa é uma planta que floresce de vez em quando ela já está bem adulta, e aí depois que ela floresce, ela normalmente não continua o seu crescimento, tá? Então ela floresceu ali e esse crescimento é basicamente interrompido depois da floração. Ela continua com essa folha, né, com essa estrutura aqui, mas ela normalmente, depois que floresce, ela emite um novo broto, que é esse aqui que aconteceu. É bem lento, é bem devagar, mas acontece. O substrato para plantar essa planta também pode ser bem simples, pode ser uma terra comum. Se você quiser, pode misturar um pouco de areia, realmente só para ajudar a ficar mais soltinho, mais levinho, porque planta em vaso, normalmente, quando a gente planta simplesmente com terra sem uma areia, ela costuma endurecer muito e ficar um bloco bem rígido, né, que não favorece o desenvolvimento das raízes. Principalmente porque quando a gente não molha muito a planta, que é o caso da Sansevieria, o substrato pode se compactar, né? Ele pode virar um torrão e aí as raízes realmente não conseguem se desenvolver normalmente e você pode prejudicar o desenvolvimento da planta e principalmente das novas mudas. Então, por isso eu acho importante misturar um pouco de areia para ajudar, né, na aeração desse substrato. E para fazer mudas é muito simples e você vai simplesmente dividir as touceiras da planta. Então aqui, ó, por exemplo, tem essas mudas maiores e tem essa bebezinha aqui, por exemplo, que é uma muda que veio surgindo. Então, para fazer uma nova muda, para você plantar em um novo vaso, caso você queira, né, você vai simplesmente puxar essa muda e aí você vai separar aqui a touceira. Se tiver muito difícil simplesmente para puxar, você pode cortar com uma faquinha que ela vai se separar tranquilamente. E aí você tem uma nova muda. Então eu realmente queria mostrar para vocês essa composição que eu fiz, que eu tô gostando muito. Achei que ficou bem bonito esses vasos. Não tinha testado ainda essas 3 plantas nesses vasos de palha, tá? Mas agora realmente eu vi que ficou bem bonito. Tô gostando muito dessa decoração atual aqui. Realmente são plantas bem simples e que simplesmente nesse cachepô de palha já ficaram muito bonitas, também com esses suportes de madeira que eu mesmo fiz. Inclusive, se você quiser aprender a fazer esse suporte de madeira para suas plantas, comenta nesse vídeo, porque eu posso fazer um vídeo ensinando como fazer esses suportes em diferentes tamanhos, com materiais muito simples e acessíveis que você vai ter na sua casa e você vai poder fazer esses belos cachepôs. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo.